Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, né? Vamos dar sequência no vídeo 125. Nós havíamos tratado na mensagem anterior, neste mesmo capítulo, a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Só que nós vamos ler o capítulo todo. Agora, eu confesso a você que eu vou dar sequência, mas discordando totalmente do tema. Porque você vai observar o tema aqui. Por exemplo, olha só. Nós vamos entrar agora nessa mensagem que é sequência. Então, nós ainda vamos ler duas mensagens para encerrar esse capítulo, né? E depois que nós encerrarmos esse capítulo, nós vamos tratar um pouco de desencarnação. Porque é natural, né? Trata-se um pouco da reencarnação e trata também-se um pouco da desencarnação, até porque esse assunto desencarnação e reencarnação, ele é muito complexo. Então nós temos que abordar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, uma vez sabendo que se nós ficarmos aqui 50 anos abordando a respeito dos dois temas, desencarnação, reencarnação e desencarnação, nós não teremos tocado, em 50 anos, não teremos tocado em 0,5% do assunto. Porque é muito complexo, é uma complexidade imensa. Você entendeu? Então, creio que assim que nós terminarmos esse capítulo no Evangelho, capítulo 4, nós vamos passar para o tema desencarnação. Agora, eu confesso a você que eu discordo do tema, né? Eu não discordo da mensagem em si. Eu não discordo. Até porque a mensagem, num todo, ela, se você tem um pouco de conhecimento da doutrina dos espíritos, você vai conseguir entender o que eu quero dizer. Porque faz-se uma pergunta, né? Allan Kardec faz-se uma pergunta e a resposta ela é meio que controvérsia. Agora, não existe nada de apócrifo, até porque encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Olha só para você ver. No capítulo 4, limites da encarnação. E depois nós vamos
para a próxima mensagem, no mesmo capítulo, que é necessidade da encarnação. Você entendeu? Só que, de acordo com o conhecimento que eu tenho de espiritismo, eu, por estudar esses dois temas, limites da encarnação e necessidades da encarnação, eu sei que na íntegra, principalmente limites da encarnação, não tem nada a ver com a resposta de São Luís. Porque você há de convir comigo que encarnação é uma coisa, não é? E reencarnação é outra coisa, não é verdade? Aqui na Terra, vamos assim dizer, Jesus, ele não reencarnou na Terra. Você fala assim, nossa Luiz, que besteira é essa? Não é besteira não, gente, é bom senso. Jesus encarnou. Encarnação é quando você, pela primeira vez, encarna naquele planeta. E nós vamos ver na resposta de São Luís que a resposta não condiz com a pergunta. Agora, de duas, uma. Ou Allan Kardec deixou dessa forma para que pudéssemos separar o joio do trigo nós mesmos, ou quando, isso eu assumo que eu falo, ou quando, com licença, ou quando Grilhom Ribeiro, quando foi traduzir o Evangelho do francês para o português, ele deturpou o título da mensagem. Você entendeu? De duas, uma. Eu assumo o que eu estou dizendo. Você pode me chamar de louco. Só que você há de convir comigo que encarnação é aquele que encarna pela primeira vez. Como bilhões de seres estão vindo de outros planetas, principalmente das Pleiades, e encarnando aqui na Terra, que são chamados de espíritos índigo e outros de espírito cristal. Esses estão encarnando. Eles não estão reencarnando. Porque reencarnar é mais que uma vez naquele planeta. Por exemplo, você é levado a encarnar em Marte. Depois você desencarna lá, aí você é levado a reencarnar novamente. Aí você é levado a reencarnar. Você entendeu? Então é aquilo que eu estou dizendo. De duas, uma. Ou Allan Kardec deixou desta forma, ele fez a pergunta e São Luís respondeu desse jeito, e Allan Kardec deixou desse jeito, para que nós mesmos pudéssemos separar o joio do trigo, tá bom? Ou Grilhom Ribeiro, quando foi fazer a tradução do original Evangelho francês para o português, ele
interferiu no tema. Porque o certo seria assim, ó. Quais... Pergunta de Allan Kardec a São Luís. Quais os limites das reencarnações? Não seria esse o certo? Quais os limites das reencarnações? Mas não, tá aqui, ó. Quais os limites da encarnação? Tudo bem. Se São Luís respondesse de acordo com a pergunta, eu ficaria calado. Mas eu não fico calado quando eu deparo com algo que não corresponde. E mesmo sendo o Evangelho segundo o Espiritismo, eu como espírita, eu combato aquilo que eu vejo que não está certo. Agora, quando eu vejo que não está certo, eu sei que Allan Kardec não errou e não erraria. Não erraria. Se tem algum erro aqui, esse erro é de cunho humano em matéria de tradução. Então, fique aqui a minha dica. De duas, uma. Ou Kardec deixou desse modo para que pudéssemos separar o joio do trigo, ou Grilhom Ribeiro, quando foi fazer a tradução do português para do francês para o português, ele, através do teu personalismo, ele achou melhor deixar dessa forma aqui, deixar dessa forma não, por punho próprio dele, escrever desse jeito, traduzir desse jeito, por conta própria ele decidiu, sabe? Cortando dos originais da França. Eu posso calar a boca se me mostrarem o original. Caso contrário, eu falo mesmo. Como eu tenho dito, que tem muitas coisas que estão sendo cortadas das obras básicas e de muitos outros livros espíritas pela Federação Espírita Brasileira. Eu falo mesmo. Porque está sendo cortado. Muitas pessoas é que não conseguem raciocinar. O Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós pararmos para analisar, analisando de acordo com outros evangelhos por outras editoras, tem uma editora, eu já disse isso no outro vídeo. Tem um evangelho segundo o Espiritismo numa outra editora, que eles retiraram aproximadamente 130 páginas do Evangelho. Pena que eu não posso mostrar e nem dizer quais são essas outras editoras. Mas você está falando a respeito da editora da Federação Espírita Brasileira. A Federação Espírita Brasileira é uma coisa. As outras editoras é outra coisa. Mas é uma coisa ou é outra coisa? Então, o que é a responsabilidade da Federação Espírita Brasileira é manter o original, sob sua responsabilidade, intacto, do jeito que veio da França, e não estão mantendo. Então, mediante a este assunto aqui, eu calo a minha boca, se me mostrarem e me provarem que eu estou errado nesse sentido. Porque eu queria que você me dissesse: encarnação
é a primeira ou é a segunda, terceira, quarta e quinta? Eu aprendi na literatura espírita que encarnação é a primeira e que a segunda, terceira, quarta e quinta em diante é reencarnação. Então aqui está quais os limites da encarnação. Uma, a primeira. Só que a resposta de São Luís vem como se fosse das reencarnações. Você está entendendo? Necessidade da encarnação seria necessidade das reencarnações. Isso foi mudado por Guilherme Ribeiro. Eu não estou afirmando. Mas eu acho que Allan Kardec não iria cometer um agarfe tão grande como está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele não iria cometer um agarfe dessa. Ele não iria cometer um agarfe dessa. Se você é inteligente, se você tem conhecimento dessa doutrina espírita, você vai analisar que a resposta de São Luís a Allan Kardec, a pergunta que Allan Kardec faz aqui, não tem nada a ver. Você entendeu? Vamos analisar um outro item. Eu já deparei com alguns livros espíritas, não da Federação Espírita Brasileira, mas eu já deparei com alguns outros livros espíritas. Questão número 1 do Livro dos Espíritos. A da Federação Espírita Brasileira é o correto. É assim, ó. Que é Deus? Que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Deu para você entender, né? Mas eu já deparei com outros livros espíritas de outras editoras, porque eles negociam o direito autoral, os direitos autorais dos livros com outras editoras. E as outras editoras é que faz lá, perdão da palavra, que faz lá a cagada. Mas com o consentimento da Federação Espírita Brasileira. Por que com o consentimento? Porque não pode plagiar. Então, a própria Federação Espírita Brasileira já negocia, de alguma forma, sabendo que eles vão modificar. Então, eles são cúmplices nessa ladruagem de conteúdo que está sendo surrupiado das obras básicas, principalmente da literatura espírita. Então, eu já deparei com alguns livros espíritas onde a pergunta número 1 do livro dos espíritos, em vez de ser que é Deus, está lá escrito quem é Deus? Quem é? Aí, você acha que convive comigo que a pergunta certa é que é? Que é Deus? É a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Agora, quem é Deus? Já não pode ser a mesma resposta. Não pode ser. Porque não condiz. Quem é Deus? Aí vem a resposta. A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Não tem sentido. Foge do sentido. Não tem sentido, gente. Porque você, Jesus, analisando você, Jesus um dia, um jovem chegou e lhe perguntou mais ou menos quais os mandamentos das leis de Deus. Jesus mais ou menos disse assim: amarás teu Deus. Não sei se é assim. Ele disse assim: amarás teu Deus de todas as formas ou as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu Deus. O que isso significa? Que o teu Deus não é o mesmo Deus que o meu.
Gente, não existe Deus do fogo, Deus da água, Deus da mata, Deus dos antigos, Deus dos maias, Deus dos incas. Cada um reverenciava um Deus. Amarás teu Deus. Olha só para você ver. Existem bilhões de deuses. Só que a gente sabe que tudo é um só. Só que você enxerga Deus de uma forma e eu enxergo Deus de outra forma. Eu consigo ver Deus através de sua obra. Porque Deus se mostra através de sua obra. Você entendeu? Então, mas está todo mundo certo. Porque você enxerga Deus de acordo com a sua evolução. Eu enxergo Deus de acordo com a minha evolução. Ninguém está errado. Todo mundo está certo. Eu só quero explicar esse sentido. Por exemplo, amarás a Deus, amarás teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então eu vou te dizer uma coisa. Você fuma? Você bebe? Você gosta de um carteado? Você mexe com droga? Você fala mal de algum vereador, de algum governador, de algum prefeito? Ou já falou, já? Você já falou? Você já falou mal de algum presidente da República? Você já pensou mal? Ou você já pensou alguma coisa negativa com relação a alguém? Então, você não tem amor próprio. Você não tem, aliás, você não gosta de você. Você não considera você. Então você jamais poderá dizer que você ama o teu próximo. Porque Jesus disse: amarás teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Então, se você não tem amor próprio, como você vai dizer para o teu companheiro ou companheira ou para alguém que você o ama? Eu já disse isso em outros vídeos. Olha só para você ver como são as coisas. Então, nós temos que ser verdadeiro. Se eu me amo, eu vou dizer ao outro que eu a amo, que eu o amo. Agora, se eu não me amo, jamais que eu vou iludir a cabeça de alguém. Às vezes, muitas pessoas me perguntam assim: Luiz, você ama isso? Você ama aquilo? Você ama isso? Você ama aquilo? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não na cara. Por que eu digo não na cara? Porque eu não quero iludir ninguém, enganar ninguém. Por que eu digo que eu não amo? Por que eu digo que eu não amo? Por quê? Porque eu ainda sou muito falho, eu ainda cometo muitos erros. Então eu ainda não tenho amor próprio. Eu ainda não gosto de mim. Agora, pode ter certeza de que se eu agisse corretamente, sem pensar mal de uma formiga, eu ia dizer para quem quer que seja, eu ia dizer para minha mãe que eu a amo, meus irmãos que eu os amo, você entendeu? Eu ia dizer para todo mundo que eu os amo. Mas se eu reconheço que eu sou imperfeito, essa frase não sai da minha boca. Ai, eu te amo, meu bem. Ai, querida, eu te amo. Não. Gente, viver comigo é meio complicado. Se relacionar comigo é meio complicado. Porque ou a pessoa aceita como eu sou, ou o nome é aquele assim, vai catar coquinho na ladeira. Porque a prioridade é Jesus Cristo, prioridade é a humanidade e a prioridade é a minha transformação moral. Você entendeu? Então comigo não tem churumelo.
é sim, sim, não, não. Então, quando eu tenho que falar a verdade, eu falo a verdade. Eu falo a verdade até a respeito do evangelho. Quem tem coragem de vir a público e falar o que eu estou falando aqui com relação ao capítulo Limites da Encarnação? Seria Limites da Encarnação. Até esse nome está errado. Teria que ser limite das reencarnações. Mas tudo bem, vamos passar para o outro vídeo.